Já é amplamente conhecido que o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico. Por conta disso, Jesus provavelmente falava hebraico, certo? Mas espera aí, a Nova Aliança ela foi escrita em grego. Então, provavelmente eu acho que Jesus falava grego, na verdade, não? Se você tem essa dúvida também, quer saber qual era o idioma que Jesus ensinava e falava com seus próximos, seus discípulos, fica nesse vídeo que eu vou trazer a resposta para você. Um pouquinho da história do hebraico para a gente iniciar. O hebraico é uma língua semítica que vem de Sem, filho de Noé. Ela deriva, portanto, dessa língua e ela foi utilizada para escrever o Antigo Testamento. A esmagadora maioria da Antiga Aliança, os textos da Antiga Aliança, é escrito em hebraico. E na época de Jesus era utilizado especialmente na parte litúrgica. Então, quando eles se reuniam nas sinagogas, quando os líderes religiosos iam ler as escrituras, obviamente liam em hebraico e aí sim também explanavam em hebraico. Então era uma língua mais voltada para o uso religioso na época de Jesus. Antes disso, era utilizado de modo bem mais abrangente, só que isso se encerrou a partir da conquista da Babilônia, onde os babilônios dominaram Jerusalém. A partir dali, os judeus foram levados cativos, os babilônios falavam aramaico. Então, os judeus se viram na obrigatoriedade de falar o aramaico por conta de seus conquistadores. Porém, eles mantiveram essa cultura hebraica justamente pelo fato de toda a Antiga Aliança, todos os textos históricos deles serem compostos em hebraico. Eles mantiveram essa parte cultural até para não perder a parte de identidade deles. E já o grego, na época de Jesus, ele foi propagado ali em Jerusalém por conta da conquista de Roma. O Império Romano acabou por absorver Jerusalém como parte dele após conquistar a Grécia algumas décadas antes. Foi a partir desse ponto, dessa mistura, dessa conquista de Roma sobre a Grécia, que os romanos começaram a absorver essa cultura grega, o idioma grego, a parte helenística. Então a cultura grega acabou entrando no Império Romano a partir deste domínio. Mas antes disso, foi através de Alexandre o Grande, através de suas conquistas, que difundiu o idioma grego, inclusive fundando várias cidades gregas, disseminando assim essa cultura. E aí os seguidores dele, os sucessores dele espalharam ainda mais. Então, já tendo difundido de uma maneira bem abrangente essa cultura, a partir da vitória dos romanos, essa cultura acabou entrando no próprio Império Romano também. Então, como eu citei anteriormente, culminou na conquista de Roma, conquistando Jerusalém, e aí essa cultura adentrando também, esse idioma entrando, a helenização no âmbito dos judeus. E aí então vem a revelação. Tinha esse choque, né, onde os judeus haviam passado por culturas diferentes. Eles tinham o hebraico inicialmente, tiveram que viver de modo forçado na Babilônia, então tiveram que lidar com a cultura deles, e logo depois vem a cultura grega, através de Roma, invadindo também Jerusalém, e aí ficou esse questionamento. Então Jesus, no meio de toda essa confusão linguística, vamos falar assim, nessas disputas culturais, falava qual idioma? E a resposta é o idioma aramaico. O idioma aramaico foi preservado pelos judeus após aquele período do exílio babilônico. Eles continuaram mantendo a tradição de falar hebraico, como eu citei anteriormente, na parte litúrgica, mas comumente nas ruas era falado o aramaico. O Novo Testamento ele foi escrito em grego justamente para conseguir uma difusão maior das escrituras. Porque pensa assim, naquela época é como se o grego fosse o inglês hoje em dia. Era um idioma mundial, era reconhecido em basicamente todas as culturas. Então, para abranger mais pessoas, mais culturas, o Novo Testamento foi escrito desse modo. O aramaico é uma língua que surgiu entre os arameus. Eles eram um grupo, uma tribo de nômades e seminômades que costumavam ficar antigamente onde hoje é conhecido como a Síria, o local onde hoje é conhecido como Síria, e pelos seus arredores. E dali o tempo passou, e aí os babilônios tiveram essa adoção dessa língua, e essa língua ela se perpetuou, como eu já citei anteriormente, justamente pelo Império
babilônico que a utilizava. Você pode estar se perguntando, você tem de concreto que leva a entender que Jesus falava aramaico? Bom, tem alguns indícios aqui que eu vou apresentar para vocês. Então, primeiramente, a gente tem esse contexto histórico e geográfico que eu citei para vocês. Os judeus tinham sido exilados para a Babilônia, adotaram como língua materna o aramaico, e aí quando voltaram para Jerusalém e foram dominados novamente, eles mantiveram esses costumes. Historicamente, isso é bem fundamentado. Mas não somente isso, a gente tem passagens bíblicas onde o Messias, onde Jesus fala em aramaico, como por exemplo na parte da crucificação, onde ele fala Eli, Eli, lema sabachthani, que traduzindo é o meu Deus, por que me desamparaste? Aí a gente tem as inscrições históricas também, foi encontrado por parte dos arqueólogos inscrições em aramaico datando daquela época também em Jerusalém, como a estela de Teldã, que menciona o nome de Davi, e ela está escrita em aramaico. E a gente tem aquela profecia de que Jesus iria pregar para os seus, por mais que os seus o rejeitassem ou rejeitaram, os seus falavam aramaico. Então, o objetivo principal do Messias, como já é conhecido biblicamente falando, era primariamente apresentar as boas novas, o evangelho, para os judeus. Como o objetivo primário dele era apresentar aos judeus, nada mais justo do que apresentar no idioma falado corriqueiramente, diariamente pelos judeus, que era o aramaico. Como eu citei, o hebraico era em situações litúrgicas, então o aramaico desenvolvia-se no dia a dia. Então, provavelmente naquelas falas em público, onde se reuniam multidões, boa parte eram judeus, inclusive a parte dos saduceus e dos fariseus, que são judeus, eles então falavam aramaico no dia a dia. Então, para compreensão de todos, provavelmente Jesus falava em aramaico. Se você está querendo dissipar uma mensagem para um público específico, nada mais razoável que você propague aquela mensagem no idioma em que eles falem, aproximando ao máximo dos ouvidos deles. Eu espero que isso tenha sanado aí um pouquinho das dúvidas de vocês. A gente tem uma parte histórica muito profunda nessa parte, eu tentei pincelar somente os principais pontos, e aí você faz a tua pesquisa se você quiser se aprofundar mais nesse tema, que com certeza ele é muito interessante. É isso, meus amigos. Qualquer sugestão de tema, deixa aí pra mim. Compartilha esse vídeo. Para quem tem essa curiosidade também, deixa o like. Vamos engajar o canal aí para fazer ele crescer. Comenta os tópicos que vocês queiram ver que eu trago. Eu trago de modo resumido os principais temas que causam dúvidas aí no pessoal. Para cristão, para não cristão, enfim, para quem quer aprender mais sobre o nosso Salvador, fiquem de olho no canal. É isso aí, a gente se vê na próxima. Fui!